Iluminismo e a crise do antigo regime. Entre os séculos 17 e 18, a Europa viveu profundas transformações intelectuais, políticas e sociais que colocaram em xeque o antigo regime. As bases do absolutismo monárquico, a sociedade estamental e os privilégios tradicionais passaram a ser amplamente questionadas, inaugurando um processo de transição que conduziu à formação do mundo moderno. O antigo regime caracterizava-se pelo absolutismo, sistema no qual o rei concentrava poderes e governava legitimado pelo direito divino. A sociedade era organizada em estados, sendo clero, nobreza e terceiro estado, em que os dois primeiros eram detentores de privilégios, como a isenção de impostos e o acesso aos cargos políticos, enquanto o terceiro estado, composto por burgueses, trabalhadores urbanos e camponeses, arcava com a maior parte da carga tributária. A economia era essencialmente agrária e regulada pelo mercantilismo, que defendia a intervenção do Estado, o protecionismo, a busca de metais preciosos e a expansão colonial. Nesse contexto, surgiu o Iluminismo, um movimento intelectual que defendia a razão como principal instrumento para compreender e transformar a realidade, tornando-se um dos principais motores da crise do antigo regime. O Iluminismo acreditava que o uso da razão, da ciência e do conhecimento levaria ao progresso humano. Os filósofos iluministas criticavam o poder absoluto dos reis, os privilégios da nobreza e do clero, a intolerância religiosa e a influência da Igreja sobre o pensamento. Defendiam ideias como liberdade individual, igualdade jurídica, tolerância religiosa, direitos naturais e a limitação do poder político por meio de leis racionais. Entre os principais pensadores iluministas, destaca-se John Locke, que defendia o liberalismo político, o direito à propriedade privada e o governo baseado no consentimento dos governados, ideias fundamentais para o constitucionalismo moderno. Montesquieu propôs a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário como forma de evitar o despotismo. Voltaire foi um grande defensor da liberdade de expressão e da tolerância religiosa, além de crítico do fanatismo e do autoritarismo. Rousseau, por sua vez, formulou a ideia de soberania popular no contrato social, afirmando que o poder legítimo emana do povo, conceito essencial para as democracias modernas. Já Diderot e D'Alembert organizaram a Enciclopédia, obra fundamental que buscava reunir e difundir o conhecimento humano, enfrentando censura e oposição da Igreja e do Estado. As ideias iluministas difundiram-se amplamente por meio de livros, jornais, salões literários. A burguesia, enriquecida com o comércio e a expansão do capitalismo, passou a contestar os privilégios aristocráticos e a falta de participação política. A crise do antigo regime foi agravada por fatores econômicos e sociais, como o aumento dos impostos sobre o terceiro estado, crises agrícolas, encarecimento de alimentos e endividamento dos estados europeus. Em alguns países, as ideias iluministas influenciaram o chamado despotismo esclarecido, no qual monarcas absolutistas promoveram reformas administrativas, educacionais e econômicas inspiradas no iluminismo, sem abrir mão do poder político. A soma das críticas iluministas com as contradições internas do antigo regime levou à sua crise final no século XVIII. Esse processo resultou em importantes transformações políticas, como a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a independência dos Estados Unidos e, principalmente, a Revolução Francesa, que marcou o fim do absolutismo e da sociedade estamental, consolidando princípios como liberdade, igualdade, soberania popular e cidadania. Dessa forma, o iluminismo desempenhou papel central na superação do antigo regime, fornecendo as bases ideológicas do Estado liberal, das democracias modernas e da defesa dos direitos individuais, sendo um conteúdo essencial para a compreensão da história moderna. Aí resumido, conteúdo educacional e histórico produzido com apoio de inteligência artificial.